Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus queridos irmãos, é com alegria que nós estamos aqui para participar dessa aula. Eu já estou ficando, meus irmãos, confesso, entusiasmado, porque creio que está próximo de nós nos reunirmos aqui na igreja, no templo, na escola dominical. Irmãos, tem feito falta para mim estar aqui na escola dominical, no domingo de manhã, ouvir as crianças correndo, aquele grito das crianças. Isso tem feito uma falta muito grande para mim. Mas, como eu disse, nós cremos que em breve nós estaremos com a oportunidade de ter as nossas aulas presenciais, tá? Estarmos aqui para nós termos a nossa aula bem participativa, né? Onde os irmãos sempre participaram da aula. Que bênção! Nós almejamos e cremos que essa bênção está próxima. Não assim descartando que nós estamos sendo abençoados, meus irmãos? Nós estamos tendo a nossa... eu estava há pouco falando com o pastor da nossa já nova revista. Nós estamos hoje na lição 12. Meus irmãos, nós estamos encerrando a segunda revista. Estamos assim, encerrando 2 trimestres nesse período de pandemia com as nossas aulas online. Nós agradecemos de coração a Deus por essa grande oportunidade. Eu creio que está sendo uma bênção para a vida dos irmãos, para a vida da igreja, o estudo da escola dominical. Esse tema é a igreja em apuros, e por isso nós incentivamos os irmãos a participarem da aula, a estudarem a lição. Os irmãos têm aí o material aí por meio do grupo da igreja, aqueles nossos amigos, alguns que têm participado da aula. Eu sempre deparo com algum amigo, eles dizem que, olha, eu estou participando da aula online, estou assistindo a aula. Isso é muito bom. O desejo do nosso coração, e com certeza o desejo do coração do nosso Salvador Jesus, levar o conhecimento da verdade a pessoas que ainda estão confusas, com dúvida, pessoas que ainda não conhecem, e muitos amigos nossos. Então, que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, nós vamos estudar hoje a lição 12, a igreja crescendo em harmonia, cada um com o seu dom. Nós vamos ver hoje um pouco acerca do dom, acerca da nossa tarefa como igreja do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá, o nosso texto está em Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Eu peço aos irmãos que permaneçam aí com as suas Bíblias abertas. Quem estudou a lição e pôde perceber ali o início da lição, percebeu ali que os textos da semana, o texto de domingo passado até ontem, até sábado, foram o livro de Efésios. Foi maravilhoso para mim poder ler o livro todo de Efésios. 5 capítulos o livro de Efésios, mas foi muito bom meus irmãos, 6 capítulos o livro de Efésios, mas foi o transcorrer de todo o livro durante a leitura semanal, tá? E o tema de Efésios, nós vamos ver logo mais, acerca daquilo que Paulo escreveu aos Efésios, está bem diretamente ligado com a igreja do presente, tá? Mas uma mensagem assim muito profunda para a igreja de hoje, acerca da nossa participação na igreja, acerca do exercício dos dons, acerca da unidade, e isso, meus irmãos, só tem contribuído para o crescimento da nossa igreja, para o crescimento da igreja de Cristo sobre a terra. Uma bênção. Então vamos lá, Efésios 4, do 13 ao 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos ter a palavra de oração.
Senhor, nós te agradecemos por esse dia alegre, dia feliz. Agradecemos, ó Deus, pela bênção desse dia. A gratidão, ó Deus, é extensa, ó Deus, pela oportunidade de nesse dia estudar a Tua Palavra. Eu peço a bênção do Senhor, ó Pai, rogo ao Senhor que abençoe os nossos irmãos, todos aqueles que estão nos seus lares nesse momento, participando da aula, assistindo a aula, podendo, ó Pai, se alimentar da palavra. Eu peço a Deus que o Teu Espírito possa estar presente no meu coração nesse momento, que o Senhor possa, ó Deus, estar falando comigo, ó Deus, e que os meus irmãos, ó Pai, também, os nossos amigos, quem sabe, que estão participando nesse momento do estudo da Tua Palavra, que sejam edificados, que o Teu Espírito possa, ó Deus, alimentar, ó Deus, a nossa vida, alimentar a nossa fé, ó Deus, com a pregação da verdade. Eu agradeço em nome de Jesus, peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus, e que o Senhor fortaleça, ó Pai, a nossa fé. E que o Senhor possa, Deus, também, ó Deus, estar nos preparando, ó Deus, para o retorno das atividades da igreja. Eu peço a Deus pelo retorno da escola dominical, ó Deus, o estudo com as crianças, ó Pai, o estudo com os jovens, a nossa classe aqui dos adultos, adolescentes, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, dispor o nosso coração, ó Deus, para no momento que o Senhor permitir, estarmos reunidos aqui na igreja, com todas as faixas de idade, podendo estudar a palavra, que o Senhor nesse momento, ó Pai, possa, Deus, dispor o coração de cada um dos irmãos, que nenhum disperse, que nenhum se desvie, ó Pai, desse privilégio, ó Pai, da bênção de estar na comunhão com os irmãos no templo. Nós estamos vivendo, ó Pai, esse momento ainda de pandemia, ainda as restrições de nos reunirmos, ó Pai, mas agradecemos, ó Deus, por podermos, ó Pai, ter o culto, ó Pai, o culto no domingo, o qual tem sido uma bênção para a vida da igreja, o qual tem sido, ó Deus, uma bênção para a nossa vida, ó Pai, tem nos ensinado, tem nos alimentado, que o Senhor continue abençoando o conselho da igreja, a vida do pastor, dos presbíteros, diáconos, ó Deus, suas famílias, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a liderança da nossa igreja. Eu quero agradecer por tudo, ó Pai, pedir o Teu perdão, eu oro e agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, lição de número 12, a igreja crescendo em harmonia. Vamos lá. Meus queridos irmãos, nos últimos dias tem acontecido um fenômeno com muita frequência nas igrejas. Vamos lá, vamos identificar, vamos explicar o que é esse fenômeno. A pessoa sai da igreja, começa a frequentar uma outra igreja mais legal, muitas vezes... eu já ouvi algumas vezes, os irmãos, quem sabe, já ouviram, assim, aquela igreja está muito parada. E aí essa pessoa começa a frequentar uma outra igreja, uma igreja mais animada, uma igreja mais atrativa, enfim, mais divertida, tá? Olha só, se é que tem alguma igreja por aí divertida, animada, e a pessoa se sente bem lá. Se sente bem, está tudo bem lá nessa igreja. Mas ela cansará de lá também. Ou seja, essa pessoa, quem sabe que, vamos dizer assim, mudou de uma igreja porque busca uma igreja mais legal, uma igreja mais divertida, essa pessoa também, ela vai se cansar dessa igreja legal, dessa igreja divertida. Por quê? Porque ela ficará desnutrida pela falta da palavra da verdade. Ou seja, então vai faltar o alimento espiritual, vai faltar o mais importante, então vai para outro lugar. Então ela já mudou de uma igreja para a segunda igreja, e quando ela vai perceber que algo vai estar faltando, ela vai perceber, opa, aqui não está tendo o alimento, eu não estou percebendo a pregação da verdade, ela vai para outro lugar. E assim, essa pessoa, ela será jogada de um lado para o outro. Ela vai passar por várias igrejas e ela vai ser conduzida por qualquer vento de doutrina. Nunca firmará os pés em lugar nenhum, até finalmente desistir das coisas de Deus. Ou seja, então depois de passar por várias igrejas, na tentativa de se encontrar em alguma delas, e por certo em cada igreja que essa pessoa passou, que essa pessoa passará, ela foi tendo aquelas frustrações até o ponto dela desistir das coisas de Deus, desistir do estudo da Bíblia, desistir
de ter aquela comunhão com Deus, aquele apego com a igreja de Cristo, ela desiste da oração, ela desiste de Jesus. E nós, se formos fazer assim uma análise bem criteriosa, nós conhecemos pessoas assim, nós conhecemos pessoas que já passaram por essa situação. Então Deus não deseja que nenhum filho seu experimente essa instabilidade. Então não é o desejo de Deus, não é do coração de Deus que essa pessoa viva essa instabilidade e que essa pessoa chegue a ponto de desistir das coisas de Deus. Então Deus não deseja que nenhum filho seu experimente essa experiência, tá? Por isso nos doou a verdade, ou seja, a verdade é um dom de Deus, um dom gratuito. Nós não precisamos pagar algo para ter a pregação da verdade. Isso não é cobrado de nós, então é uma bênção, é a bênção, um benefício. É algo que Deus nos agraciou com a pregação da verdade. O seu filho, e nos deu uma família da fé. Então, meus queridos irmãos, vamos lá. Então, a igreja a qual nós estamos inseridos, Igreja de Cristo do Senhor Jesus, foi o próprio Senhor Jesus quem a instituiu. E quando nós temos o privilégio de receber o ensino da verdade, é uma bênção para a nossa vida. Eu creio que esse momento, nesse exato momento onde nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos assim, diante da exposição da verdade, estamos estudando o livro de Efésios, o capítulo 4 especificamente, e que tem como título a unidade da fé. Deus está abençoando a tua vida, Deus está abençoando a tua família. Quem sabe nesse momento, nesse dia, Deus tem algo importante para ensinar a você, para ensinar a sua família, para fortalecer a fé da sua família, fortalecer a nossa fé. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse coração grato, porque nós estamos nesse momento sendo abençoados por Deus com o ensino da palavra. Então vamos lá, o primeiro capítulo da lição. Nessa lição de hoje nós vamos ter 5 capítulos, tá? O primeiro, para a unidade da fé, versículo 1 de Efésios. Meus irmãos, como eu disse para vocês, que o tema da semana, ou seja, a leitura semanal, ela transcorreu sobre toda a carta aos Efésios. No versículo 1 aqui do capítulo 4, olha aqui: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Da vocação que fostes chamados. Ou seja, então nós fomos chamados, ninguém está aqui porque quer estar, porque escolheu estar aqui, que eu entendo que se nós tivéssemos a oportunidade de escolher, nós, quem sabe, não escolheríamos estar na igreja. Quem sabe nós escolheríamos tantas outras coisas, quem sabe, uma posição social e não estar na igreja, mas nós fomos chamados e vocacionados. O que isso significa, meus irmãos? Que todo crente, ele é vocacionado, ou seja, ele tem uma vocação, ele tem um dom. E esse dom, meus irmãos, nós não temos esse dom porque, olha, eu sou presbiteriano, então cabe ao presbiteriano ter esse dom. Não. Essa vocação, meus irmãos, é o Senhor quem nos concede. Então aqui Paulo está destacando o andar de modo digno desta vocação, a qual fomos todos chamados. Então ele está aqui rogando, ele fala assim: rogo eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação. E ele vai destacar também, primeiro, a unidade, a santidade e a submissão mútua. Há somente um corpo e um só Espírito. Então, Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que nós fomos chamados para a viver digno da vocação a qual Deus nos chamou. Ele vai tratar acerca da unidade, acerca do crescimento da santidade, a vida em santidade, o desenvolver da salvação. O versículo 11 do texto, vamos lá, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Aqui, meus queridos, Paulo está destacando 5 dons específicos de liderança e ensino, dons pedagógicos. Então, meus irmãos, esses 5 dons específicos, os voltados para a pedagogia, para o ensino da verdade. Então, meus queridos irmãos, na igreja nós temos os vocacionados para o louvor, os vocacionados para o serviço, por exemplo, os diáconos. Olha o trabalho espetacular que os diáconos têm feito, a preparação do templo, a arrumação do templo, a preparação da Santa Ceia. A Junta Diaconal tem desenvolvido um trabalho bíblico muito importante acerca do cuidado com as pessoas necessitadas. Eles foram chamados a essa vocação e eles estão desenvolvendo muito bem esse dom. Nós temos os irmãos que com a vocação para o louvor. Meus queridos irmãos, se der um violão na minha mão, eu vou, quem sabe, derrubar no chão e quebrar, porque eu não sei nem pegar direito um violão, muito menos um outro tipo de instrumento. Então percebam, meus irmãos, que Deus tem dado os dons e a igreja, ela se beneficia desses dons que Deus tem feito a doação desses dons aos irmãos. Então vamos lá, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons foram estabelecidos por Deus para a manutenção à unidade da igreja. Então nós podemos entender que os dons espirituais, os dons os quais Deus nos agraciou, eles têm de ser usados para a manutenção da igreja. A igreja não consegue sobreviver sem o exercício desses dons. A igreja não consegue ter uma estabilidade. Nós falamos há pouco, meus irmãos, na introdução, acerca da instabilidade de alguns crentes. Então, a igreja ela não consegue ser estável se ela não desenvolver os dons, se ela não tiver a prática do ensino, ela não tiver ali o ensino da palavra, como é que eu posso me expressar? Doutrinar os irmãos no caminho da verdade, no caminho da palavra de Deus. E nós não podemos cometer desvios, porque uma igreja que se desvia do ensino da palavra, a igreja que se desvia na questão do louvor, se nós cometermos exageros na questão do louvor, nós não vamos conseguir prosperar na igreja. Por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus, e a base, o alicerce, o fundamento da igreja é Cristo, e Ele é a própria verdade. Então, se nós não seguirmos o ensino da palavra de Deus, nós vamos desviar a atenção, nós vamos desviar o foco da igreja, que é manter a unidade da fé. O versículo 12, vamos lá no texto. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, esse versículo 12, ele vai tratar acerca dessas condições, vamos lá, aperfeiçoamento, ou seja, a igreja é formada por pessoas imperfeitas, o texto deixa muito claro, e nós muito bem sabemos. Se eu perguntar, tem alguém aqui perfeito? Eu creio que ninguém vai responder, sou perfeito. Somos imperfeitos, obviamente. Então nós somos chamados ao aperfeiçoamento, ou seja, dia após dia se aperfeiçoar, e nós temos esse privilégio. Está falando aqui do desempenho, meus irmãos. Nós temos que estar perseverando. Nós temos o crescimento, vai nos dando essa oportunidade. Poxa, hoje eu cometi um erro, mas logo mais eu vou perceber que aquele erro lá eu fui tão fraco. Ou seja, esse reconhecimento e esse aperfeiçoamento e esse desempenho vai me fazer a crescer, vai me fazer a não errar mais, a não cometer esse mesmo erro. E o texto também fala acerca da edificação do corpo de Cristo. Ou seja, edificação nós sabemos que vem da palavra edifício, vem da palavra de uma construção civil. Ou seja, então a edificação, um prédio bem edificado, ele não vai cair.
porque ele vai ser, a sua fundação, o seu alicerce, vai estar na rocha que é Cristo. Então nós somos chamados à edificação. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, na igreja, meus irmãos, existe aquele desequilíbrio, aqueles irmãos mais fortalecidos e aqueles mais enfraquecidos na fé, mas a palavra de Deus vem nos incentivar e vem mostrar claramente até que todos os irmãos, todos os membros da igreja, eles cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o alvo da igreja, o alvo aonde nós queremos chegar, é chegar até Cristo, é chegarmos à plena, como diz aqui o texto, chegarmos à plenitude de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos tenhamos um equilíbrio na unidade da fé. Então, os dons concedidos por Deus têm o propósito de consolidar a unidade da fé. Então, muito bem, os dons têm essa tarefa de consolidar a unidade da fé. Então, meus irmãos, tudo que nós fazemos na igreja, todas vamos dizer assim, as atividades da igreja, na igreja nós temos o culto, nós temos reuniões, as reuniões de orações, as reuniões das mulheres, da SAF, as reuniões dos homens, da UPH, reunião dos jovens, reunião do adolescente, as reuniões com as crianças, o estudo bíblico que nós temos na igreja, evangelização, o trabalho com o CP, com as crianças, a confraternização. Meus irmãos, quem não está com saudade das confraternizações que nós temos na igreja? Depois que terminar o culto, nós abraçar os irmãos, nós estarmos um tempo lá, junto lá no café. Quem não tem saudade do aniversário da igreja? Do ano passado, tivemos aquela festa linda, bonita, comemorando o aniversário da igreja, onde nós temos ali um momento de confraternização, nós temos ali um momento de estarmos ali nos alimentando junto, ou seja, todas essas atividades, toda essa programação da igreja, ela é desenvolvida para servir para o fortalecimento da unidade da fé. Ou seja, então nós não estamos aqui na igreja, olha, que legal, hoje eu vou na igreja porque vai ter uma confraternização. Nós estamos na igreja, meus irmãos, nos alimentando da palavra. E depois que nós temos lá o culto, o trabalho com as crianças no sábado, que elas têm aquelas atividades, as brincadeiras, ou seja, então todas essas atividades, elas servem perfeitamente para o desenvolvimento e fortalecimento da unidade na fé. Então, Paulo destaca a unidade da fé porque não há como desvincular Cristo à fé. Então, não há como desvincular Cristo da fé. Então, ou seja, essa unidade da fé, ela nos dirige a Cristo. Ela nos faz pensar em Cristo. Ela nos faz desejar o ser igual a Cristo. Ela nos faz ter um coração grato pela salvação em Cristo. Ela nos faz entender que nós vivemos para honrar e glorificar a Deus por meio da salvação que nós temos em Cristo. Então, vivemos como um povo exclusivo, mas também nos apresenta o alvo, que é o próprio Jesus. Propriedade exclusiva. Se nós estudarmos o Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 19, onde o povo de Deus, lá no deserto, ele é preparado para receber o decálogo, os 10 mandamentos, e lá Deus traz uma palavra muito profunda para o teu povo, dizendo assim que vocês são propriedade exclusiva minha. Ou seja, então, essa propriedade exclusiva de Deus são aqueles que foram chamados, como diz o texto, o primeiro versículo que nós lemos, aqueles que foram chamados da vocação, versículo 1 que nós lemos, rogo, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, meus irmãos, nós fomos chamados por Deus, chamados a esta vocação, e esse chamamento, nós entendemos que Deus, ele diz que nós somos propriedade exclusiva dele. Segundo capítulo da lição, para o pleno conhecimento de Cristo.
voltamos um pouquinho no capítulo 3, eu quero ler com os irmãos 2 versículos, 18 e 19. Efésios 3, o 18 e o 19. Vamos lá. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha que bênção! Olha que bênção, meus irmãos, ser tomado de toda a plenitude de Deus. Os irmãos se lembram que nós estudamos a lição do número 10, há 2 semanas atrás, e nessa lição, meus irmãos, eu frisei a questão de nós nos alimentarmos da palavra, de nós nos estudarmos e meditarmos na palavra, porque esse conhecimento da plenitude de Deus, nós vamos conseguir estudando a palavra. E nós vamos deparar com muitas situações na vida, as quais, se nós não tivermos esse conhecimento, se nós não tivermos esse alimento, nós não vamos conseguir enfrentar os desafios que nos é proposto. Nós falamos também há pouco daquela pessoa que saiu dessa igreja e procurou uma igreja mais legal, e aí depois ela procurou uma igreja mais divertida, e depois ela procurou uma igreja mais animada. Enfim, uma pessoa como essa é uma pessoa que não tem conhecimento da verdade, ela não tem conhecimento da plenitude de Deus. Então a importância, e mais uma vez eu digo aos irmãos, vamos meditar na palavra, vamos estudar a palavra de Deus. Então, meus queridos, a pedagogia de Paulo é no sentido de que todos sejam conduzidos ao conhecimento pleno de Cristo. Ou seja, esse nosso chamado, meus irmãos, nós estamos sendo conduzidos, nós estamos sendo encaminhados a esse pleno conhecimento de Cristo. Chegar ao conhecimento de Cristo é uma jornada para toda a vida. Ou seja, não temos assim um tempo de igreja. Então eu quero estabelecer um tempo, eu tenho 20 anos de idade, eu quero estabelecer um tempo até 40 anos, até 50 anos eu vou estar na igreja, depois eu já vou estar maduro o suficiente, não preciso mais. Não, esse desenvolvimento é para toda a vida. Meus irmãos, eu me alegro no Senhor e poder perceber anciões. Eu me lembro aqui de um presbítero chamado Hugo Moura. Eu fui presbítero junto com ele na igreja de Nova Campina. E, meus irmãos, ele faleceu com aproximadamente 90 anos, mas, meus queridos irmãos, ele, na última eleição para presbítero, ele não queria mais concorrer, e aí eu me lembro que eu fazia parte do conselho, e a palavra de ânimo dos membros do conselho foi que o irmão fique livre à vontade para decidir se quer concorrer ou não. E eu nunca vou me esquecer das palavras dele. Então, eu me coloco à disposição para a eleição, e enquanto Deus me der vida, eu quero servi-lo. E, meus irmãos, ele foi eleito já bem na velhice, presbítero, e o que me marcou, meus queridos, que nós fazíamos as reuniões do conselho na igreja, e ele tinha um problema na saúde. E quando ele ficou já bem debilitado da saúde, a gente começou a fazer as reuniões do conselho na casa dele. E a última reunião foi ele na cama e nós ao redor da cama, tomando as decisões da igreja, as decisões do conselho da igreja. Essa foi a última reunião que ele participou. Ou seja, meus irmãos, eu estou falando de um servo que por toda a sua vida ele procurou viver para Deus e aprender do Senhor. E depois dessa última reunião, depois de alguns dias, Deus o recolheu. Então não temos um tempo determinado, nós não temos, olha, a minha idade já não está dando mais, eu quero servir ao meu Deus enquanto Deus me der vida e saúde. Então, meus queridos, quando nós recebemos Cristo por meio da salvação, ou seja, nós recebemos Cristo quando nós fomos salvos, foi um ato único, salvação uma vez só. Salvação não é aquilo que nós ganhamos e perdemos, né? Tome cuidado. Eu já ouvi algum crente por aí dizer assim, olha, tome cuidado para não perder a salvação. Salvação nós recebemos e isso foi um ato único. Contudo, temos o dever cristão de nos revestir de Cristo todos os dias. Então, revestir-se de Cristo todos os dias, essa é uma tarefa para toda a vida.
Essa é uma tarefa para nós levarmos até o fim dos nossos dias. Viver em novidade de vida significa, cada dia, adotar uma nova postura, uma nova linguagem, um testemunho melhor. Nós muito bem sabemos, meus irmãos, se nós fizermos assim uma retrospectiva da nossa semana, ou do nosso último dia de trabalho, desta semana, nós podemos pensar, puxa vida, muita coisa eu fiz que não agradou o meu Deus, não é condizente com um salvo pela graça, não é condizente com um servo de Cristo. Então, meus irmãos, essa novidade de vida nos faz entender a todo dia adotar uma nova postura. Viver a novidade de vida não significa um moralismo seco de cumprimento de leis e obrigações, mas resulta no amar a Cristo e desejar ardentemente ser igual a Ele. Desejar ardentemente ser igual a Cristo. Ou seja, então essa unidade da fé, esse nosso compromisso com a Igreja de Cristo nos faz agir dessa forma, nos faz desejar ardentemente ser igual a Cristo. Vamos lá, próximo capítulo 3, para seguir o modelo de Cristo. Versículo 13, nós já lemos o versículo 13. O versículo 13 está dizendo da perfeita varonilidade. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele usa essas características próprias do homem. Ou seja, Paulo usa a expressão que nos traz à mente desejar ser como alguém que é físico. Ou seja, então Paulo ele estava trazendo a memória de muitas pessoas que conviveram com Jesus, de muitos irmãos daquela igreja em Éfeso que conviveram e lembram da pessoa de Jesus, da pessoa física de Jesus, do comportamento que Jesus teve enquanto Jesus viveu nesse mundo, que tem peso, que tem medida. Há um grande esforço que as pessoas fazem para se adequarem aos padrões sociais. Ou seja, nós percebemos que muitos irmãos, muitas pessoas, elas fazem um certo esforço para essa adequação aos padrões de beleza. Segundo Paulo, o padrão ao qual o cristão deve se adequar é o próprio Cristo. Ou seja, então, o padrão ideal para a nossa adequação é o próprio Cristo. Esse ensino, meus irmãos, esse é prático, esse ensino é atual. Então nós podemos querer uma adequação para ser inserido na sociedade, mas o principal padrão que Paulo nos ensina é se adequar a Cristo. Vamos explicar. O salão de beleza, os costumes sociais, a vida das celebridades, as ideologias políticas, é muito lindo falar ideologia política. Nós estamos vendo, meus irmãos, o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Um governador de um partido chamado Partido Social Cristão. Aí vem a ideologia política. É muito bonito falar isso, né? Olha a vergonha que nós estamos vendo. Então, meus queridos, ou qualquer outra coisa não podem ter mais valor para mim e para você do que a imitação de Cristo. Ou seja, então nada a busca de, como dissemos, um salão de beleza, onde as mulheres vão ficarem bem arrumadas, academia, onde muitas pessoas elas se esforçam tanto para ter um corpo mais bonito, enfim, ou seja, essa busca, é natural do ser humano buscar essas coisas, mas nada é mais importante para nós do que querer imitar a Cristo, querer ser igual a Cristo. Vamos buscar um texto, 1 de João, capítulo 2, versículo 15. 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aqui, meus irmãos, é um alerta. Aqui é um alerta, é um cuidado para que nós não, vamos dizer assim, nós enchamos o nosso coração com os desejos das coisas desse mundo, e nem das coisas que elas estão presentes no mundo. Ou seja, então, nós somos chamados a amar a Cristo e a desejar ser igual a Cristo e imitar a Cristo. Então, Deus formou a igreja para que nela sejamos conduzidos ao conhecimento
E a semelhança contínua e progressiva de Cristo. Ou seja, contínua sempre, todos os dias e progressiva. Ou seja, nós temos que progredir na vida espiritual. Nós não podemos ser imaturos o suficiente a ponto de pensar, olha, quando que essa pessoa vai crescer? Quando que essa pessoa vai ter um comportamento digno da palavra de Deus? Porque nós somos testemunhas de Cristo, nós somos testemunhas da palavra de Deus. Enquanto Jesus viveu sobre a terra, nenhum pecado foi encontrado nele. Ou seja, então, Jesus, ele viveu nessa terra, ele passou da infância até a idade de 33 anos e Jesus não apresentou nenhum pecado, não foi encontrado nenhuma fraqueza em Jesus. E nós estamos num processo de edificação onde temos Cristo como alvo. Então, meus irmãos, nós somos propensos a errar, nós somos propensos a pecar, nós somos propensos a cair no engano, a cair nas tentações desse mundo, nos desejos. O nosso coração muitas vezes anseia coisas que são próprias deste mundo, e nós vimos o texto, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Capítulo 4, olha o tema do capítulo, prevenção contra a superficialidade, prevenção. Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui Paulo não está sendo infeliz em comparar a figura da criança. Ele está dizendo, não sejais como menino. Meus irmãos, nós estamos nesse momento na aula, e quem sabe tem alguma criança correndo para lá e para cá. Por quê? Porque o tema, o assunto, a pegada aqui é para adulto. Não tem nenhum incentivo para a criança estar nesse momento estudando a palavra de Deus para nós. Esse alimento sólido é para nós adultos. Então aqui Paulo está usando essa figura dessa criança, desse menino que corre para lá e corre para cá. Então está dizendo assim, não sejais assim, não sejais como aquela pessoa que corre para uma igreja, corre para outra, não tem uma estabilidade, não tem aquela firmeza de conhecimento, não tem aquele desejo no coração de crescer no conhecimento da verdade. Então, Paulo está retratando aqui, não está retratando os não crentes. Olha só, ele não está falando aqui daqueles que não são crentes, mas de crentes que não crescem e facilmente são enganados, facilmente são levados por enganos, porque são fracos e não conhecem a Cristo como deveriam conhecer. Então, quando nós vemos algum membro da igreja, algum crente cometer assim algum abuso na sociedade, cometer aquele pecado notório que envergonha a igreja, nós estamos diante de um crente fraco, diante de um crente que não conhece a Cristo, diante de um crente que desperdiça a oportunidade de conhecer a Cristo, se alimentar da verdade, de chegar ao pleno conhecimento de Deus. Então está na igreja, quem sabe por um status social, está na igreja, quem sabe porque é uma tradição familiar, mas o mais importante, estar na igreja para servir a Cristo, estar na igreja para se alimentar da palavra, estar na igreja para crescer no conhecimento de Cristo. Isso está tão distante de pessoas assim. O coração pode estar tomado por coisas superficiais, ou seja, coisas superficiais que não trazem algo sólido. Muitos vão aos cultos em busca do consolo imediato para o coração, ou seja, eu estou triste hoje, vou para a igreja. Para a igreja aí, vou pedir para orar por mim, no momento do louvor eu vou escancarar de choro. Meus irmãos, chorar na hora do louvor, ou seja, o louvor tem que ser um louvor com alegria no coração. Então, há muitos que elas fazem essa deturpação, cometem esse engano, e são pessoas parecidas com essa, né? que são superficiais, e a busca dela é para satisfazer aquele coração angustiado, entretenimento para a alma batida, ou seja, aquela tristeza da alma, e eu vou para a igreja para animar a minha alma, buscando uma resposta rápida para os seus dilemas. Ou seja, não é essa a tarefa da igreja.
Não é esse o foco da Igreja de Cristo, não é para isso que Cristo instituiu a Igreja. Então, seguir o modelo de Cristo não se aplica à alta latência. A alta latência, os irmãos se lembram no culto que nós tivemos, no culto de domingo passado, há 2 domingos atrás, onde Deus concedeu o privilégio de eu pregar, e eu usei esse termo latência e eu perguntei para o Luiz Paulo, naquele momento do culto, essa autolatência, ou seja, é a resposta em tempo imediato. Então, muitas pessoas, meus queridos irmãos, elas querem uma igreja, elas querem um Jesus que tem essa resposta imediata, chamada alta latência. Então, nós não temos esse termo alta latência, essa resposta imediata na igreja. Então, nós temos um problema e queremos a imediata solução. Podemos viver toda a vida com o espinho na carne, viver toda a nossa vida com um problema, podemos viver toda a nossa vida enfrentando uma dificuldade, porque a graça de Deus é o bastante, e nós conhecemos aquilo que o apóstolo Paulo rogou e pediu a Deus, mas Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. Ele passou toda a sua vida enfrentando esse espinho na carne, que pode ser um problema, que pode ser uma grande dificuldade, que pode ser uma angústia a qual ele todos os dias ele passava por ela, mas a tua graça me basta. Então, meus irmãos, se você pensar assim, olha, eu quero ser um membro dessa igreja, porque nessa igreja eu não vou ter problema, você vai ter problema sim. Você vai ter problemas, mas eu creio que se nós nos apegarmos a Cristo, se nós nos apegarmos ao pleno conhecimento da verdade, nós vamos ter força para enfrentar toda e qualquer situação, todo e qualquer problema. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos lá para o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Meus irmãos, nesse momento da lição, nesse momento que eu estava preparando a lição, eu lembrei daquele hino, ó pensai neste lar lá do céu. Ó pensai neste lar lá do céu. Nós temos pensado nesse lar lá do céu? Como tem sido o nosso dia a dia? Como tem sido a aflição do nosso trabalho? Como tem sido a correria do dia a dia? Esse tempo de pandemia, nós temos pensado nesse lar lá do céu? Você tem pensado neste lar lá do céu? O que Paulo ensina, meus irmãos, claramente, é que se buscarmos a Cristo, que é o sólido fundamento, se saturarmos a nossa mente, se enchermos a nossa mente com a sua doutrina, com o ensino da palavra, com o conhecimento da verdade, e buscarmos dia a dia pensar, falar, agir como Cristo, seremos felizes em Deus, seremos completos em Deus. O exercício dos dons do Espírito estarão presentes na nossa vida, amor, alegria, paz. Nós encontramos tanta pessoas sem paciência, sem paz, sem alegria no coração. Meus irmãos, eu posso testemunhar que nós temos tantos problemas, eu tenho muito problema, eu enfrento tanta dificuldade, mas eu tenho paz no meu coração, eu tenho alegria, eu tenho, meus irmãos, paciência, porque eu sei que todas as coisas estão no controle de Deus. Essa é uma bênção, meus irmãos, essa é uma bênção para todo crente que se alimenta da verdade, para todo crente que quer chegar à plenitude do conhecimento de Deus, conforme nós vimos o texto lá de Efésios capítulo 3. Então nós seremos felizes em Deus, seremos fortes e resistentes contra o mal e contra as adversidades. O que eu disse há pouco? Nós vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar problemas, a dificuldade vai estar ali, Deus não vai tirar aquela pedra do teu caminho, mas nós vamos ter força para atravessar o caminho, passando pela dificuldade, passando pelas aflições. Isso significa que vamos viver sempre com alegria permanente em nosso coração. Ou seja, alegria permanente. Passamos por tanta dificuldade, mas a alegria ela não vai embora, ela não se distancia. Ainda que vivamos os conflitos mais angustiantes. Nós percebemos, meus irmãos, pessoas que vivem tanta tribulação,
e nós olhamos que essa pessoa está glorificando a Deus no meio da sua angústia, no meio da sua aflição. Por esta razão, a primeira coisa que Cristo faz quando vem ao encontro do pecador é destruir o velho homem. Ou seja, a destruição do velho homem é efetuada por Cristo. Quando nós fomos salvos, Ele destruiu o velho homem, o seu eu, pois só assim poderá nascer o novo homem, gerado pelo Espírito Santo, sem ser egoísta, sem ser a presença do eu. Ou seja, então agora Cristo vive em mim, eu sou nova criatura em Cristo. Depois disso vem o processo de amadurecimento, que não é igual para todos. Aqui eu quero explicar, meus irmãos, que esse amadurecimento, essa maturidade, ela não é igual para todos, porque o grau de interesse dos crentes são diferentes. Ou seja, então nós conhecemos irmãos muito dedicados e outros poucos dedicados no crescimento da igreja, no crescimento da sua vida espiritual. Então há essa diferença, há esse desequilíbrio, porque nem todo esse grau de interesse dos crentes não são iguais. Ou seja, então nós percebemos que alguns irmãos querem zelar pela sua vida espiritual, querem ter um compromisso firme com a igreja de Cristo, querem ser efetivos e presentes na igreja, e outros não. Por isso que nós percebemos, meus irmãos, e eu estou preocupado que após pandemia, nós tenhamos de volta todos os irmãos na igreja. Meus irmãos, essa semana eu estive conversando com um pastor de uma outra denominação evangélica, mas um pastor meu amigo, e eu comentei isso com ele, que nós estamos nesse momento de pandemia, até eu disse a ele que eu estou gravando a aula no tempo, olhando para os bancos vazios, e quando nós voltarmos, e quando nós tivermos a oportunidade de estar de volta na aula presencial, nós nos preocupamos para que todos os irmãos que são membros da igreja, que são alunos da escola dominical, estejam de volta. Ele disse a mesma coisa. Ele falou assim: eu já estou percebendo, porque a igreja já voltou a ter os cultos, não na totalidade, mas nesse período aí de alguns meses, 2 meses, quem sabe, que já voltou ter os cultos, teve gente que não apareceu na igreja ainda. Então essa é uma preocupação, então essa é a diferença, então esse é o grau de interesse diferente entre os crentes, e isso prejudica o crescimento da igreja, prejudica a unidade da igreja. Pra vocês terem uma ideia, meus irmãos, a igreja de Éfeso, ela recebeu essas verdades pelo apóstolo Paulo, verdades fundamentais, e depois de 30 anos se esqueceram do autor, Senhor e Salvador da vida. Ou seja, houve um esfriamento na igreja de Éfeso. Por quê? Porque esqueceram de Deus, porque esqueceram daquilo que aprenderam na igreja. Então, meus irmãos, nós convidamos, voltemos à prática do estudo da escola dominical, voltemos às práticas da igreja. Isso é saúde para a nossa igreja, saúde espiritual. O versículo 15, meus irmãos, aí do texto, versículo 15, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade, em amor. Crescer em Cristo, crescer no autor e consumador da nossa fé, crescer no nosso Salvador Jesus Cristo. Paulo também alerta para não nos enganarmos com os falsos mestres, pastores mentirosos, profetas de visões falsas, corte de ladrões, mercenários que não conhecem a Deus e impedem as pessoas de conhecê-lo. Então essa perambulação, esse pular de galho em galho, esse passar por tantas igrejas neopentecostais que estão todo dia surgindo uma mais legal que a outra, nós vamos cair nesses enganos. Vamos cair nesses enganadores que não conhecem o Senhor e impedem as pessoas, na busca de estar pulando de uma igreja para outra, impedem de conhecer o Senhor. E o último capítulo da aula, crescendo em Cristo na unidade da fé. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes,
crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a razão de sermos crentes. Essa é a razão de existir a Igreja de Cristo. É conhecer a Cristo. Antes de qualquer outra coisa, conhecer Jesus Cristo. A prevenção para todos os enganos é crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Ou seja, então essa aula, meus irmãos, está nos prevenindo de como ser um bom crente, de como ser um crente fiel a Cristo, que é o Senhor da igreja. O caminho para não andarmos na trilha do mundo é seguirmos a verdade em amor, conforme o texto recomenda, crescer no conhecimento da verdade em amor. O apóstolo Paulo apresenta um crescimento de duas vias. Ele diz, cresçamos, lá no versículo 15, voltamos lá no texto de Efésios, cresçamos, colocando a responsabilidade em nossas mãos. Então esse crescimento da igreja, ele depende de nós. Se eu deixar de vir na igreja, se o pastor deixar de vir na igreja, se os presbíteros deixarem de vir na igreja, se você deixar de vir na igreja, olha, não vamos na igreja mais porque nós estamos na pandemia, voltou tudo normal, mas não podemos ir na igreja porque ainda há o risco de nós sermos contaminados com o vírus. Meus irmãos, eu recebi uma notícia e eu quero crer que nós estamos a pouco de sair dessa pandemia, que logo mais em janeiro nós vamos ter a vacina já aqui no Brasil. Vamos crer nessa bênção, porque quem quer ser contaminado com o vírus, sabendo que de cada 100 pessoas, 5 morrem? Ninguém quer. Eu não quero morrer. Meus irmãos, eu fiquei por 2 vezes suspeito, por 2 vezes, e das 2 vezes, uma nós ficamos isolados. Nós ficamos por 2 semanas isolados lá em casa. Eu não queria morrer. Meus irmãos, eu fiquei feliz essa semana de ver aquele cantor aí, Cauã, se eu não me engano, que ficou lá na UTI por muito tempo. E até eu pensei, bom, como está morrendo 1000 pessoas por dia, esse cantor, infelizmente ele vai morrer. E esse cantor saiu do hospital essa semana, e eu achei até bonito que ele cantou um hino na saída do hospital. Eu acredito que ele também não queria morrer. Então, meus irmãos, percebam, meus queridos, que nós estamos crescendo no conhecimento e na graça de Cristo, mas nós não queremos morrer. Mas voltando aqui para o foco daquilo que eu estava dizendo, então nós deixarmos de vir na igreja por isso. A igreja vai deixar de existir. Então a igreja, esse crescimento que Paulo está dizendo aqui no versículo 15, de Efésios capítulo 4, ele nos responsabiliza por esse crescimento. E aí ele diz também lá no versículo 16, de quem? Referindo-se a Cristo. Versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado pelo auxílio de toda a junta, ou seja, o corpo é bem ajustado por meio de Cristo. Então, nesse corpo, porque nesse corpo, cresce em todas as juntas e ligaduras na exata proporção. Então, nós já ouvimos em vários momentos o próprio Senhor Jesus dizendo que nós somos membros desse corpo. E esse corpo, cada partícula desse corpo depende diretamente da ação soberana de Cristo. Então, o crescimento da igreja, ele é dependente da ação soberana de Cristo. E Cristo está pronto. Cristo está presente na tua igreja. Então, se eu não quero crescer, se eu deixar de vir para a igreja, se eu não mais querer congregar com os irmãos, eu vou deixar de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E o versículo 15 ainda fala em amor. Em amor significa que não é por obrigação, nem para alívio de consciência, mas porque você ama viver dessa forma, entendendo que Cristo vive em mim. Então, se nós assim entendermos, irmãos, nós vamos perceber que Cristo vive em nós, ou seja, Cristo vive na vida da igreja. Precisamos aprender que todos os dias a amar a verdade e desejá-la com todo vigor. Amar a verdade e desejá-la com todo vigor, com toda a força do nosso coração. Porque, em primeiro lugar, o amor pela verdade honra a Deus e o glorifica. E, em segundo lugar, a verdade que Cristo recompensa quem a busca. Ninguém voltará para sua casa vazio quando buscar a Cristo, quando buscar de todo o teu coração. Meus irmãos, Jeremias capítulo 13,
Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando o buscar de todo o teu coração. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, família Betel, família de Cristo espalhada pela terra, busque a Deus com todo o teu coração e com certeza você vai encontrar. Com certeza você vai satisfazer os desejos do teu coração em Cristo. Com certeza o crescimento espiritual, o crescimento no conhecimento da verdade é certo se buscarmos a Cristo com toda a força do nosso coração. Eu quero concluir, meus irmãos, na música O Fim da Espera, 1994, do grupo Logos. É feito um compromisso. E essa música diz assim: enquanto o Salvador não vem, quero fazer da minha vida o melhor. Então, enquanto Jesus não voltar para buscar a igreja, eu quero viver na expectativa, na esperança, na fé que Ele vai voltar, mas eu quero viver para agradar a Cristo. E quando Ele voltar, eu quero estar pronto e preparado para ir para o céu com Ele. Jesus ainda não voltou, mas está a caminho e até que Ele venha. A recomendação bíblica para nós crentes, de acordo com o que aprendemos nesta lição, nesta aula, é prosseguir na edificação, prosseguir no crescimento da igreja, prosseguir no amadurecimento espiritual. O Senhor permanece enviando o seu poder, sua graça, seu Espírito, enquanto nós, como seu povo, permanecermos nos fortalecendo, obedecendo e crescendo em uma vida de unidade, entendendo, em entendimento e obediência. Nós temos a certeza que o Senhor vai estar pronto a nos alimentar, a nos fortalecer, pronto a nos ensinar. Como é bom nós podermos adquirir experiência na Palavra de Deus. E essa experiência, meus irmãos, o Senhor nos propõe, o Senhor nos oferece. Esse é um dom de Deus para a nossa vida. E Efésios capítulo 2, versículo 8, assim como eu disse, nós estudamos, essa lição está inserida no contexto de todo o livro de Efésios, mas Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então essas duas virtudes maravilhosas, a graça e a fé, ela não vem de nós, ela não pertence a esse mundo, ela vem de Deus. E nós somos salvos pela graça. E nós cremos na salvação em Cristo, e nós agradecemos a Deus pela bênção da salvação por meio da nossa fé. E essa virtude de graça, a virtude de fé, é algo que vem de Deus. E é uma bênção para a minha vida, é uma bênção para a tua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família e que você possa ser feliz no padrão de Deus. E que possamos todos nós, a igreja, firme no crescimento, firme no conhecimento da verdade, para juntos nós sermos uma igreja que agrade o coração do autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer por esse dia, agradecer a Deus pela bênção desse dia, agradecer a Deus pela semana que o Senhor nos deu. Eu quero agradecer a Deus por esta aula, por esse alimento. Eu quero dizer, ó Pai, por esse banquete que o Senhor nos concede, ó Pai, de estudar a Tua Palavra, de conhecer o Senhor, de conhecer a Tua vontade, de conhecer o desejo do Teu coração para a nossa vida, para a vida da igreja. Ó Deus Santo, Deus bendito, em nome de Jesus, eu peço perdão pelos nossos pecados, eu peço perdão, ó Deus, pelas nossas fraquezas. Nós queremos, ó Pai, ser parecidos com Cristo. Nós queremos, ó Pai, ser cada dia mais uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um profissional no trabalho melhor, um aluno na escola melhor. Tudo isso, ó Deus, o nosso coração deseja, ó Deus, para honrar e glorificar o Senhor. Por isso, ó Pai, nos abençoa, nos fortalece a fé, livra-nos do mal, Senhor, e perdoa todos os pecados do nosso coração. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, e peço que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, abençoando, ó Deus, o conselho da igreja, a vida do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, ó Deus, a liderança da igreja, ó Deus, a família dos irmãos que estão na liderança, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, sustentar e abençoar. Agradeço em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.